Colocou no meu coração, que se encontra em Gênesis, capítulo 21, versículo 10 ao 19. Gênesis 21, versículo 10 ao 19 da palavra do Senhor. Aqueles que puderem colocar-se em pé, se não puder, amém, amém. Só aqueles que puderem se colocar em pé. Gênesis 21, versículo 10 ao 19. Quem achou, dá um glória a Deus aí, amém? Ih, tá fraco. Quem achou, dá um glória a Deus, igreja. Amém. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí de onde estás, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Amém? Senhor Deus, soberano e eterno Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos pelas vidas que aqui estão, Senhor. Pai amado, agora eu me coloco à tua disposição, Senhor, para que tu me uses conforme seja da tua vontade. Que tu me esvazie de todo eu, de toda palavra meramente humana, de toda sabedoria humana, e encha-me do teu Espírito, Pai, para que dos meus lábios só saiam as palavras que venham de ti, para abençoar a tua igreja, as vidas que aqui estão, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amém? Glória a Deus. Crise. O que é uma crise? Significado de crise, segundo o dicionário, é a manifestação súbita de um estado emocional ou nervoso, momento crítico ou decisivo, situação aflitiva. Talvez em algum momento da tua vida você já tenha passado por alguma crise. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja nesse exato momento vivendo um momento de crise. Crise na sua casa, crise na sua família, crise financeira. O nosso país é um país que está vivendo um momento de crise, crise moral, crise ética, crise econômica, crise. Nesse ano, 2023, eu estou fazendo 20 anos de ministério. 20 anos. Estou na minha quinta igreja. Já vivi inúmeros momentos de crise. Crise pessoal, crise de fé. Pastor, passando crise de fé. Não, isso é coisa de pastor norte-americano. Pastor brasileiro não tem crise de fé. Tem sim, mesmo. Tem sim. Passei por um momento de crise. Recentemente, ano passado, passei uma crise de saúde. Tive aí uma infecção generalizada. Quase passei dessa para uma melhor. O pastor Ricardo acompanhou isso no distrito. Mas Deus me tirou. Estou sem parte do meu pé, mas glória a Deus, né? Disseram que eu não ia andar, que eu ia andar de muleta, mas estou aqui andando, né? Glória a Deus.
Crises, passamos por momentos de crise. Mas crise, meu irmão, minha irmã, não são sinais de derrota. Eu queria ter esse discurso de que tudo é vitória na vida do crente, né? Tem alguns crentes que você chega e pergunta: ei, meu irmão, é só vitória? Não é só vitória. Passamos, e o Jesus não nos deixou enganar quando ele disse que o dia mau vem. O dia da crise vem, o dia da crise chega. Então não se sinta derrotado por estar passando por um momento de crise na sua vida. Não se sinta menosprezado, abandonado, abandonada por Deus, por estar vivenciando nesse exato momento uma crise, seja ela uma crise de relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha, com a tua saúde. Não se sinta um derrotado ou derrotada. Não se sinta. Não se sinta. Entenda que crise, momentos de crise, são uma grande oportunidade para experimentarmos o agir de Deus na nossa vida. Amém? Quando eu estava... meu irmão, obrigado. Quando eu estava no hospital, quando eu estava para ser operado, fiz 2 operações no pé, sou diabético, estou diabético, eu creio que Deus pode curar. Fiz 2 operações, a última para tirar metade do pé esquerdo. E ali me colocaram na sala cirúrgica. E ali me deixaram eu e um enfermeiro. E eu já meio grogue, né? Vi o enfermeiro levantar um clamor. Você já viu isso? O enfermeiro levantar clamor na sala cirúrgica? Ele levantou: o Senhor, e declarando: o Senhor está aqui neste lugar. Esteja à frente deste lugar, Senhor. É tu esse lugar, essa vida te pertence, Senhor. E ali naquele lugar, naquele momento, né, eu agradeci ao Senhor. Não senti nada. A minha cicatrização impressionou os médicos. Impressionou os médicos. Amém? Momento de crise é uma oportunidade de você vivenciar o agir de Deus. O agir que Deus quer que você enxergue na sua vida, na sua existência, na sua casa, na sua família. Vemos nessa passagem a história de uma mulher. Vemos, aliás, a história de 2 mulheres, uma mulher chamada Agar, mas também uma mulher chamada Sara. E vemos essa mulher, Sara, esposa de Abraão, teve uma infeliz decisão, uma decisão precipitada em relação à promessa de Deus. Qual foi a decisão de Sara? Foi que havia uma promessa de que ela, do seu ventre, do seu relacionamento com Abraão, sairia um numeroso povo, um povo grande, que é o povo de Israel, povo judeu. E ela não entendia ou não queria esperar. O que ela fez? Pegou a sua empregada e entregou nas mãos do seu marido, para que os 2 pudessem gerar esse povo. E aconteceu que dessa decisão precipitada nasceu Ismael. Nasceu Ismael, que deu origem ao povo árabe. Se você vê o povo árabe, são descendentes de Ismael. Se você vê o povo judeu, são descendentes de Isaac. Olha a confusão que está até hoje lá. Olha a confusão que está, a briga que está até hoje, por causa de uma decisão precipitada. Fala com teu irmão, com a tua irmã: cuidado, em momentos de crise, cuidado com decisões precipitadas. Cuidado. Querer resolver as coisas no próprio braço, do próprio jeito, do próprio entendimento. Cuidado em nome de Jesus. Você vai meter os pés pelas mãos, vai fazer besteira, vai, como diria minha avó, vai dar com os burros na água. Cuidado. E ali, Deus, vendo a situação de Sara, que Sara se incomodou com aquela criança e a presença daquela mulher, Deus pede para que Abraão afastasse Agar, tirasse Agar daquele contexto familiar. E Abraão, ele obedece e despede a Agar sem direito a nada. Despede, manda ela embora. E ali, a partir daquele momento,
daquela despedida, gerou-se uma série de crises na vida dessa mulher, da qual a gente só sabe o nome, Agar. Que crises foram essas? Que crise ocorreu na vida dessa mulher? Mas vamos entender, sobretudo, mais importante do que as crises, vamos entender que no final, Deus permitiu que os fatos ocorressem na vida de Agar, para que ela experimentasse o agir dele na vida dela. Vamos falar sobre as crises de Agar. Quais foram essas crises? Primeira crise, talvez você esteja nesse exato momento vivendo na sua vida esse tipo de crise. Crise de rejeição. Rejeição. Versículo 10 fala que ela foi rejeitada. 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 Coisa dura quando somos rejeitados, né, meu irmão, minha irmã? Coisa dura, né? Quando eu era adolescente, criança para adolescente, sempre fui gordinho, e eu sempre era rejeitado quando escolhia o time de futebol, né? Sempre tinha aquilo, eu era sempre o último, né? Sempre, eu era gordinho, não sabia jogar, e não sei até hoje. Era sempre o último. Ah, vai Alessandro mesmo, né? O restou ele, vai lá. Rejeição. Talvez você esteja sendo rejeitado nesse exato momento, e é muito duro ser rejeitado. Rejeitado por pessoas que nós amamos, rejeitado por pessoas que nos é importante, é muito duro, rejeitados pela nossa aparência, rejeitados pela nossa origem, rejeitados pela nossa personalidade. Às vezes nós somos rejeitados, às vezes sem motivo algum, mas nos rejeitam. É muito triste se sentir rejeitado. Talvez, meu irmão, minha irmã, você em algum momento da sua vida, você tenha sido rejeitado e você carregue contigo essa rejeição. Talvez no teu íntimo, talvez no teu coração, na tua mente, você ainda carregue esse fardo de um dia ter sido rejeitado, seja pelo teu pai, pela tua mãe, por alguém que era importante para você. Eu fui rejeitado, não pelo meu pai, pela minha mãe, mas pela família da minha mãe. Era rejeitado, era sempre, preterido, sempre deixado de lado, por motivo que eu até hoje não sei, nem quero saber também. Rejeição. Mas Deus te fala essa noite que Ele jamais te rejeitará. Fala para teu irmão, o Senhor jamais te rejeitará. Mesmo que o teu pai e a tua mãe tenha te rejeitado, o Senhor nosso Deus jamais vai te rejeitar. Em nome de Jesus, creia nisso. Ele jamais te rejeitará. Ele quer que você saiba que Ele quer te acolher. Jesus fala, Ele cita, quando Ele fala sobre Israel, sobre Jerusalém, que Ele compara Deus como uma galinha que quer abraçar os seus pintinhos. Ele faz essa comparação, ou seja, de acolhimento. O Senhor, Ele quer acolher. Se você em algum momento da tua vida se sentiu rejeitado, saiba que o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, jamais te rejeitar. Ele te acolhe, Ele te recebe. Se você se prostrar, se você buscar, o Senhor vai te acolher. O Senhor vai te dizer, eu sou contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. A sociedade, foi domingo que eu preguei sobre Zaqueu, foi domingo ou semana passada. Zaqueu era um cara muito rico, mas ele é um corrupto, ele era rejeitado pelo seu povo, mas Jesus olhou para ele em cima daquela árvore e ele chamou, hoje eu vou estar contigo, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. As pessoas aí fora podem te rejeitar, mas Zaqueu, mas eu, Jesus, jamais te rejeitarei. Crise de ingratidão, versículo 14, fala que levantou-se Abraão de madrugada, tomou um pão odre, pô-lo nas costas e deu o menino e se despediu. Ela saiu e foi embora. Ingratidão. O que ela fez? O que Agar fez para ser punida? Ela apenas obedeceu à vontade da sua senhora. Ingratidão. Imagine, meu irmão, minha irmã, você trabalhar anos numa empresa, anos,
fazer essa empresa crescer e depois ser demitido com uma mão na frente e outra nas costas. Ingratidão. Você que cuida de uma pessoa, passa uma vida cuidando de uma pessoa, seja um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, aí daqui a pouco essa pessoa te rejeita, daqui a pouco a pessoa não quer mais saber de você, dá as costas para você. Rejeição. Agar prestava serviços a Sara, ela cedeu o seu útero, o seu próprio corpo em favor de Sara, e no final recebeu apenas pão e água. Quem aqui já passou por uma rejeição? Não precisa levantar a mão. Quem aqui já passou por um momento de ingratidão? Não precisa levantar a mão, não. Tenho certeza que você já passou em algum momento da tua vida ingratidão. Jesus passou por isso, não é? Jesus curou 10 cegos lá e só voltaram um para agradecer. Ingratidão. Pessoas que você ajudou e hoje nem olham mais na tua cara, nem olham mais para você, viram as costas, viram a cara. Pessoas que você apoiou hoje te perseguem, te caluniam, te xingam, inventam mentiras a teu respeito. Ingratidão. Mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que a sua recompensa virá do Senhor, amém? Fala para o teu irmão, a tua recompensa ela virá do Senhor. Creia nisso. Não odeie as pessoas, não odeie aqueles que são ingratos contigo, nem guarde ressentimento, porque o Senhor, Ele é o teu juiz, o Senhor, Ele enxerga, Ele sabe do que você está vivendo. Pois Deus, Ele nos sustenta e nos dá força, Ele é a nossa fortaleza, já diria o salmista, e Ele cumprirá, Ele suprirá todas as tuas necessidades, em nome de Jesus. Amém? Crise da falta de direção. Aqui fala que ela saiu andando errante, sem destino, sem direção. Em alguns momentos na nossa vida a gente acha que estamos mais ou menos parecidos como ela, sem direção, sem saber o que fazer. Meu irmão, no deserto, um lugar onde não tem, onde você olha, você só vê areia e sol, não há um caminho, não há uma estrada. Errante, ela andou errante pelo deserto. Talvez você esteja nesse exato momento da tua vida errante no deserto, um deserto onde você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe que atitudes tomar. Talvez você esteja vivendo nesse deserto, não no deserto de Berseba, mas num outro tipo de deserto. Talvez você esteja vivenciando. A palavra errante significa sem direção, sem rumo. Agar não sabia o que fazer e nem para onde ir. Talvez você esteja passando por esse momento, sem saber o que fazer e nem para onde ir. Aquela mulher, ela estava sem casa, sem emprego, sem marido e com um filho para criar. Talvez, minha irmã, você, como eu já falei, você não sabe onde ir. O que você vê pela frente é só deserto, sem vida, sem saída, sem fé, sem esperança. Às vezes você acorda de manhã e aí fica tentando pensar algo que venha te motivar para sair da cama. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Amém, não sou só eu, não fui só eu, né? Você pensa no que você vai fazer para te motivar, porque você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, tudo que você vê ao teu redor é deserto, tudo que você vê ao teu redor é rejeição, é ingratidão, você não sabe o que fazer, não tem direção. Mas Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Busque o caminho chamado Jesus. Fala para o teu irmão, meu irmão, está sem direção? Busque o caminho chamado Jesus. Você sabe o que o diabo gosta de fazer? Você sabe o que o diabo ama fazer? Se é que o diabo ama alguma coisa, né? Atalho. O diabo adora colocar atalho na vida da pessoa.
Ah, tu está passando por necessidade financeira? Tem um jeitinho fácil de ganhar dinheiro. Atalho. Ah, teu casamento não vai bem? Olha lá aquela loura no teu trabalho. Ó, tá te olhando para você. Ou aquele rapaz moreno, alto, bonito, sensual, né? Vocês lembram dessa música, né? Tá olhando para você. Atalho. Atalho leva ao inferno. Fala para o teu irmão, atalhos levam ao inferno. Cuidado com atalhos, pois só o caminho que vem do Senhor Jesus é o ideal para a nossa vida. Cuidado com atalhos. Cuidado. Ser cristão não é fácil. Vou aqui dizer, né, fazer a igreja do seu Creyson. Se lembra do seu Creyson, né? Vem para a igreja e seus problemas acabaram. Não tinha isso assim? Não é não, meu irmão, minha irmã. Ser cristão, ser servo do Senhor, é passar por luta, é matar um leão por dia. Mas a certeza e o que nos diferencia das pessoas que estão aí fora é que nós cremos que tem um Deus que uma hora vai dizer, basta, é a hora, você já provou, eu sei em quem eu tenho crido. Deus vai dar um basta nesse deserto. Mediante o teu clamor, mediante a tua firmeza, Deus vai dar um basta. Em nome de Jesus. Jesus tem a direção certa para te dar. Fala com o teu irmão do lado. Jesus tem a direção certa para te dar. Outra crise, última crise. Crise de escassez. No meio do deserto, Agar, vendo que o seu filho não tinha mais não tinha água, não tinha alimento, o que ela faz? Essa criança vai morrer. Eu não quero ver o meu filho morrer com a mãe no sentido profundo da palavra. A gente vê umas endemoniada por aí que não pode nem ser chamada de mãe, mas estou falando mãe na essência da palavra, né? Vai ficar feliz em ver, ou então não vai se importar vendo o seu filho morrer. Então ela se afasta e de longe ela fica, eu não quero ver o meu filho morrer. Escassez. Ela não queria ver aquela criança morrer de inanição, sem comida, sem água. E aí ela chama por Deus. Ela clama pelo Senhor. E o Senhor, Ele ouve a voz daquela mulher. Fala para o teu irmão, meu irmão, o Senhor sempre ouve a nossa voz. Creia nisso. Às vezes Ele demora a responder, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo do Senhor, que é o tempo Kairos, é diferente do tempo Cronos, que é o tempo humano, é diferente. Talvez você ache que Deus, diante do teu clamor, esteja demorando a responder. Mas saiba, Ele vai responder. Talvez não do jeito que você acha que Ele vai responder, mas Ele vai responder. E quando Ele responder, vai ser muito melhor do que você imaginou. Porque Ele sabe aquilo que verdadeiramente você necessita. Muito mais do que você mesmo. Ele sabe exatamente o que te falta. Diante da escassez de alimentos, de água, de vida, clame ao Senhor e Ele te atenderá. Amém? Versículo 19 fala: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus supre as nossas necessidades. Deus vai suprir a tua necessidade. Você está vivendo um momento de escassez, seja uma escassez financeira, seja uma escassez de alimentos, ou seja mesmo uma escassez pessoal, uma escassez emocional. O Senhor, Ele vai suprir as tuas necessidades. Mas meu irmão, minha irmã, busque ao Senhor, clame ao Senhor, em nome de Jesus. Eu fui pastor em Nova Iguaçu, e tinha uma igreja muito grande, da Assembleia de Deus, próxima à minha igreja. Eles chamavam de a igreja do Paraísão, era a igreja do Paraíso, né? O lugar do Paraíso, tinha um Paraísão, uma igreja muito grande. E aí a gente ficou sabendo da história de uma jovem. Olha aí, jovem, presta atenção, jovem. Presta atenção, né? Que as meninas aí chegam a uma idade, quer namorar, né? Quer casar.
E aí essa jovem lá conheceu um rapaz, o rapaz era do mundo, e aí o cara, né, para agradar, ia na igreja, ele não era da igreja, começou a ir na igreja, começou isso, começou aquilo, né, para agradar, para fazer a média, aí marcaram o casamento, falou com o pastor, a igreja toda se mobilizou, porque era uma jovem muito querida, uma jovem atuante na igreja, a igreja se preparou, festejou, né, ia ser uma festa, tinha tudo. A igreja deu tudo para aquela menina de uma classe social mais baixa, né, o lugar, a localidade, é uma localidade bem, né, pobre, assim, difícil. E ali, no dia do casamento, tudo arrumado, né, o noivo, né, os padrinhos, o pai veio trazendo, né, a noiva, a igreja toda emocionada. Aí, na hora, tem aquele momento, né, do pai passar para o noivo, né? Aí o noivo pegou a mão e cochichou no ouvido dela. Olha bem para a igreja. Vai ser a última vez que você vai ver. Olha bem para a igreja. Vai ser... E riu, daquela risada. Ela falando depois. Aí o pastor, né? Igreja pentecostal, o culto dura, né? É um culto, né? E aí foi a pergunta. Perguntou primeiro, você aceita fulana de tal como sua esposa? Aí, aceito, aceito. Aí chegou para a menina, fulana de tal, você aceita? A menina olhou para o pastor, olhou para ele e falou, entre o meu Deus e esse homem eu fico com o meu Deus. Deu a volta e foi embora. Meu irmão, minha irmã, em momentos de escassez, não se aparte do Senhor. No momento em que tentam te tirar daquilo, tirar da presença do Senhor, busque a presença do Senhor, porque o Senhor irá suprir todas as tuas necessidades, necessidade emocional, afetiva, financeira. O Senhor vai suprir. Creia nisso em nome de Jesus. Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que providencia. Amém? E aqui ela fala que ela foi até a fonte. Jesus, Ele é a nossa fonte, amém? Fonte de água viva. É dele que jorra a água da vida para saciar a nossa sede. João capítulo 4. Jesus fala isso para a mulher samaritana. Agar aprendeu que quem verdadeiramente sustenta a vida dela não é o homem. Quem sustenta verdadeiramente a nossa vida, meu irmão, minha irmã, é Deus. Agar aprendeu isso. Foi necessário ela ir para o deserto para aprender isso, para entender isso. Talvez você esteja passando no deserto. Talvez você esteja vivenciando um momento de crise, para que você entenda que quem te sustenta, quem irá tirar você dessa crise, não é o homem, não é a força nem do teu próprio braço. Quem vai te tirar dessa crise é o nosso Deus, é o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei em que crise você está passando, eu não sei que crise você está vivenciando, mas eu creio que se vivermos em Cristo, ao invés de só olharmos e vivermos e dizermos que estamos em crise, mas dizermos eu estou em Cristo, Ele nos fará nos sentirmos amados. Fala para o teu irmão, o Senhor, Ele vai te fazer se sentir amado. Fala para o teu irmão, o Senhor vai te fazer sentir-se acolhido. Fala para o teu irmão, o Senhor vai te dar direção. E o Senhor suprirá todas as tuas necessidades, em nome de Jesus. Amém? Pastor, posso fazer um apelo? Se você está passando por algum momento de crise, vem aqui à frente, quero orar pela tua vida. Seja ela qual for, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vem aqui, não tenha vergonha.